boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso, super interessante aqui na Vibe Mundial. E para nossa conversa de hoje, que é super interessante, se eu fosse você, não saía daí. Estou recebendo aqui no estúdio a Adriana Clizes. Bem-vinda. Obrigada, Boa tarde. Samira. Muito bom estar aqui com vocês na Igualmente, bom te receber aqui para a gente bater um papo super interessante. Fica aí, gente. A Adriana, ela é escritora, palestrante e consultora em processos criativos que integram ludicidade, arte e cultura. Ela está lançando este livro incrível para quem está nos vendo pelo YouTube. Pode conferir, Viagem Lúdica. É disso que nós vamos falar, Sim. Dessa viagem interior e lúdica, onde a gente pode, pela palavra, brincar e aproveitar da arte, da cultura e da criatividade. Sim, é isso mesmo. Não é? Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM e todos os nossos programas estão no YouTube. Adriana, não vou perder tempo não, viu? Vamos lá. Tô vendo aqui que você inclusive é referência em pesquisa sobre educação, cultura e ludicidade. Este livro, Viagem Lúdica, que já tem um nome sugestivo, do que se trata? Então, esse livro Viagem Lúdica é, na verdade, um convite a pais e educadores a viajarem para dentro de casa, para olhar a casa como um recurso, possibilidade lúdica, para interagir melhor e brincar melhor com os filhos, se aprofundar nas brincadeiras dos filhos. Tá. E é uma viagem, assim, na verdade, para os 7 cantos da casa. Então, assim, em vez de viajar para fora, né? E tanto é que nasceu na pandemia, de fato, as crianças ficaram em casa há muito tempo, né? E na verdade, então, é uma viagem, é um convite para esses 7 cantos, que para a cozinha, que é o coração da casa, para o quintal, que é a alma da infância. Que legal. Né? Para a sala, que é a celebração dos encontros. Até para o corredor, que é conexão entre espaços. É, porque dependendo da forma como vai brincar, cada cantinho da casa tem o seu fundamento e os seus objetos específicos, né? Por exemplo, o quarto, que é o aconchego dos sonhos. E cada espaço... Aconchego dos sonhos. Ai, que lindo falar isso, não né? é bom? Aliás, é super importante. Tem espaços que são mais para viver a intimidade, mais estar só, ou mesmo com amigos, que nem no quarto, na sala, que é mais dos encontros. Social, né? E cada um desses, o que é curioso, que é como se fosse um roteiro de viagem mesmo. Porque tem assim, já vamos viajar para a cozinha, então vamos pensar... O destino é a cozinha. Tem um roteiro lúdico para pensar a cozinha. Tem um checklist de viagem para a cozinha. Aí para o quarto, para a lavanderia, para várias partes. E a cozinha, aqui a cozinha realmente ela faz aquele papel de o melhor lugar da casa para a gente ficar? Ah, sim. Onde a gente se reúne, esquece de levantar da mesa. Sim, e também eu falo muito porque a cozinha também, ela está presente os 4 elementos, né? Representados a água, o fogo, né, da casa, né? Se a gente for pensar, né, onde tem o fogão que faz, que nos alimenta, tem a água, né? O ar, que os aromas, vem os aromas, temperos, vem por aí. E tudo que tem na cozinha, desde prato, geladeira, tudo vem da terra, né? Então, é um elemento terra, né? Contemplando. Assim como o quintal também tem muito fortemente esses elementos presentes, né? O sol fazendo o papel do fogo, né? O maior, né? Da água que tem, né? Que pode brincar desde o orvalho, como a mangueira que tem no quintal. E até quem não está, porque assim, numa cidade grande como São Paulo e algumas metrópoles, muitas crianças estão dentro de apartamento. E aí fala assim, mas justamente o livro vai chamando atenção para isso. Puxa, mas se eu não tenho um espaço, será que o que eu posso levar desse elemento? Né? Eu posso ter uma bacia com terra, com água num cantinho, na lavanderia, de repente se tem uma varanda. Ele não precisa descer no prédio, né? Pro jardim do prédio, por exemplo. O elemento fogo, às vezes a gente por exemplo, quando brinca de teatro de sombra, é a luz, é o calor, né? Então a gente está brincando com essas ideias. E o legal isso, né? Aí no livro, então você faz um checklist de todos os objetos que estão naquele ambiente que a gente pode utilizar nessa brincadeira. Na verdade é um checklist, mas é incompleto para que as pessoas completem. Tá bom. Então, por exemplo, tem cozinha, na cozinha tem, aí vai colocando no checklist o que tem na cozinha, porque, por exemplo, só citando o exemplo da cozinha,
Se a criança quiser brincar de bolha de sabão, bom, na cozinha já tem o detergente. Sim. Agora, como faz aquele anteparo para fazer a bolha de sabão? Se ela abrir a gaveta, ela vai ver que com um garfo dá para fazer bolha de sabão. Tá. Com batedor de bolo dá para fazer bolha de sabão. Com a própria peneira que coa, né, que usa para coar qualquer coisa, dá para fazer bolha de sabão. E aí a ideia é um pouco assim, e eu vou sugerindo, e vou falando assim, mas basicamente a ideia é olhar para a criança e pensar que o principal da brincadeira é a imaginação. Né? É a criação, a criatividade. Não é o brinquedo em si, mas é a pessoa que brinca, né? É oferecer essa brincadeira para a criança e verificar o que ela quer colocar nessa brincadeira também, né? Claro. Porque a criança, ela tem uma imaginação extraordinária, né? Sim. E a gente não pode podar isso dela, não é verdade? É o contrário. Eu acho que a gente como adulto, a gente pensar que o brincar é a primeira... o brincar embala a criança para a vida. Com certeza. E ele reconecta o adulto também. Quando o adulto tem a possibilidade de ter criança por perto, seja porque é pai, mãe, tio, avó, trabalha com criança e professor de crianças pequenas, porque é dedicado à primeira infância esse livro, né? É uma possibilidade de você reconectar também com essa experiência. Uma criança está vendo o mundo de uma perspectiva inaugural de mundo. Sempre está inaugurando tudo. Então, tanto aquele entusiasmo, aquele olhinho brilhante. E faz até nós adultos pararmos, nossa, um tatu-bola no jardim. Que ela fala, uau! Então, esse cara que uau, uou! Que às vezes a gente perde esse entusiasmo que é a sutileza, é a simplicidade. Ao mesmo tempo, se for quando a criança olha para o céu e fala, uau, que nuvem! E é mesmo! É lindo! A gente que para de olhar, como né? Que para de olhar para uma coisa tão grandiosa que é o céu. E ela tem essa conexão com o que é natural também, né? Também. Muito mais do que nós. E eu tô vendo aqui, o livro ele é todo ilustrado, gente. Todo tem foi. Então, por exemplo, a mala fogão. Por que a mala? Por causa das viagens? Essa coisa que o livro tem 30 malas. 30 malas que vão se transformando. Em fogão, em sofá, em personagem fictício, em tanque de areia. Até na pandemia, eu falei assim, a gente usava mala para colocar água, para colocar barquinho. E a ideia de brincar com a mala, porque também tem essa coisa da viagem, né? Foi um pretexto, porque eu tinha muitas malas mesmo em casa, porque eu trabalhando com formação no Brasil fora e de criação de jogos, brinquedos, vira e mexe, eu viajava com muita mala. E elas ficaram paradas em casa, né, na pandemia. O que eu vou fazer com essas malas? Não é? Eu não vou poder viajar agora. Eu preciso fazer alguma coisa, porque ela está ocupando espaço. Então, eu vou viajar dentro de casa. Vou viajar. E como eu continuei dando formação, como todo online, mundo, né, online, né? Então, eu comecei a brincar de fotografar, fazer algumas coisas, mas como pretexto para falar que a gente pode brincar com qualquer coisa, até mesmo com as malas. Até com as malas. E a mala serve para você fazer, por exemplo, um fogão e fazer uma brincadeira muito lúdica com essa criança. Quando vira, né? Quer seja menina ou menino, tá? Sim. Porque os elementos que estão aqui, todos utilizam a criatividade. Claro. A mala café da manhã... você tomba ela e vira, pode ser tanto uma mesa de jogos como uma mesa para brincar de tomar café da manhã sentado. Então, a ideia era um pouco assim também de fazer esse livro para você ter experiências memoráveis da sua infância. É muito importante assim, a criança construir boas experiências da infância, as lembranças, né? da infância dela, né? E aí, por que não? Porque para a criança, assim, mesmo ela morando num espaço pequeno, o espaço não é só o tamanho físico dele, a metragem quadrada, né? A gente tem pesquisadores até que falam que a gente tem... quando vai pensar ambiente, vai falar o ambiente, né? Ele é muito mais que só ambiente físico, né? Ele é cultural, e se for pensar nessa polivalência do espaço, que ele pode se transformar em muitas outras coisas, a criança, às vezes uma mesma sala, onde ela brinca de fazer cabana, e no caso eu coloco as malas com tecido e vira cabana, quando ela pode pegar o mesmo tecido para fazer, de repente, um barco, que ela une, sei lá, em algum lugar, os tecidos e formando, faz de conta que é um barco.
percebe que a sala não é só sala, a sala vira um oceano, a sala pode virar um castelo. Então, na cabeça dela, na lembrança, é muito maior aquela sala, porque é um espaço da imaginação que ela é limitada, né? Não tem limite a imaginação. Exatamente. Tanto que a gente, quando é criança, muitas vezes a gente fala assim, nossa, era enorme o meu quintal. Aí você volta pro quintal da sua infância, nossa, era tão pequenininho, como eu achava que era enorme. Porque eu era pequena. Tem a ver com isso, mas não é só isso, é porque eu brincava de tantas coisas naquele pedacinho, aquela metragem quadrada era tão diverso que na minha memória, né, ficou muito amplo. Porque, de fato, a criança vai transformando né, o imaginário. E a casa, eu acho muito interessante. Como tanto a casa como a escola, né? Eu falo que esse livro é muito interessante para fazer até esse paralelo do brincar, a integração casa-escola, que é super importante estar integrado, né? Tanto na casa quanto na escola. É um livro para pais e educadores. Educadores também. E é interessante que eu vi aqui a mala cabana, gente. Na verdade, aquela brincadeira de cabana que muitas pessoas falam, ai, que não dá para fazer porque minha sala é pequena. Não tem cabana. Tá. Duas não malas tem, são e malas um tecido entre as malas. São duas malas e um tecido. Pronto, você fez uma tenda. Você fez uma cabana e ali você pode brincar e fazer com que aquela criança desenvolva, né? E traga a criatividade dela. E perguntar o que você quer fazer. Tinha uma mala, por exemplo, velha, que foi pintada e colocada areia para trazer os ares da praia em qualquer casa. Então, você pode colocar num cantinho. E é muito interessante, muita gente fala assim, nossa, mas não vai virar bagunça isso. Então, é mala, é pretexto. Podia ser bacia, podia ser uma panela, podia ser um tacho, podia ser um caixote de areia. É o que você quiser. Porque quando você combinou com a criança, assim, pra gente ter isso, a gente vai ter que organizar, porque a brincadeira, eu falo assim, ele é caos e ele é cosmos. Sim. Né? Caos no sentido, ele brinca, você tem que deixar liberdade para a criança espalhar os brinquedos, e depois também poder guardar isso tudo também. As duas coisas convivem juntos, com né? Com certeza. E porque brincar para a criança é essencial, é como se é um espaço de saúde mental, de saúde física, de saúde, né, de vitalidade máxima de uma criança. E como ela fica feliz quando ela está brincando, né? Tanto que ela não cansa de brincar. A hora que ela cansa, ela nem percebe, ela já dormiu. Não é verdade? Deve ter pais aqui, professores, que devem ter ficado assim. Meu Deus, ela colocou água dentro de uma mala. E você não se preocupava com isso. O importante era criar. Por exemplo, essa mala ela não tem a parte de mala de banheira. Tecido, né? Era mala banheira e tem uma mala que é lago também, que tinha os barquinhos. Então, ficava brincando com... E aqui eu falo, não é um livro sobre malas, é um livro sobre... Viagens. Sobre viagem, mas viagem na imaginação, na verdade, né? É uma sobre viagem, você criar. Como é que eu posso dizer? É uma viagem interior dentro do nosso próprio casulo. Porque onde a gente vive, não é? Porque pra gente até viajar para fora, assim, a gente tem que se conhecer, né? E quanto mais você está bem na sua própria casa, mais você vai estar bem fora da sua própria casa com outros também, né? Tá, e a criança... Você já mostrou esse material para crianças? Sim. Você fez um... Ele tá novíssimo, que acabou de ser lançado. Agora aqui em São Paulo, vim para 2 lançamentos no Espaço Chauchan e também na Diálogos Viagens Pedagógicas, mas agora vai ser lançado em Curitiba e na sequência em João Pessoa, na Livraria do Luiz. Todo mundo convidado. Daqui a pouco a gente dá aqui o Instagram da Adriana para que todos sigam, a gente tá vendo uma mala prancheta que foi com durex mesmo, com uma fita crepe, assim, coloca um pedaço de papel na mala e fica como se fosse para desenhar pintar em pé, mesmo. Né? Desenhar em pé. Tá, como se fosse uma lozinha, né? Onde a gente pode ter essa sensação. E você trabalha com esse universo há muito tempo, né? Sim. Quando você leva essa questão lúdica para pais, para professores, de que forma vocês veem a importância do brincar, inclusive no ambiente do estudar? Sim. É fundamental, principalmente na educação infantil, esse espaço de... uma coisa, o espaço de brincar pela brincadeira mesmo. E outra questão, principalmente na primeira infância, né, que é de 0 a 6, é pensar em projetos que tenham uma dinâmica lúdica. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa sobre
com as crianças sobre Idade Média, você fala assim, nossa, Idade Média para criança pequena tem tudo a ver, porque são os castelos, todo o universo mágico que as crianças têm na época dos Seis Rainhas, como que era, né? E desde brincar de cavalo de pau, em vez de carro. Então, é você brincar, ter a possibilidade de trazer um pouco essa dinâmica mais lúdica para brincar, até para o estudo, né? Trazer a escola, né? As disciplinas para dentro de uma forma gostosinha. Você vai contar, por exemplo, você está falando aqui, aí eu tô vendo, tem um teatro de sombras. Você vai contar a história, por exemplo, da carochinha, então que traga esse universo para um teatro de sombras feito numa mala, no que você quiser. Aí tá, no caso, tá o Teatro de Sombras feito na mala, e assim, todo o recurso, né, para a criança poder recontar a história, né, essa competência oral que ela tem para contar a história, que é super fundamental na educação infantil, no começo. Para ela também organizar a ideia numa ordem, né, para a criança desenvolver isso. Sim. Bem interessante olhar para a educação dessa forma, né? E os livros, né, você está lançando ele agora, mas você nota que já há um interesse a se trabalhar dessa forma bem vou levar essa criança agora para a lavanderia, porque que a gente já brinca na lavanderia, né? Já tem um tanque lá. A gente já brinca, tem aquela, né? Eu acho que todo mundo já passou com aquela coisa no calorão, tomar banho de mangueira, não é? Ou então vou tomar banho vou lavar a cabeça no tanque. E eu acho que isso, pelo menos em alguma época, foi bem forte na vida da gente. E a criança, ela gosta muito de manusear. E ver os recursos que tem. Por exemplo, na lavanderia tem pregadores, que só pregadores... Nossa, para criança já vira um monte de coisa. Vou pregar o teu nariz. Né? De carrinho, de ficar fazendo o jogo de montar tudo. No caso da lavanderia, no espaço da lavanderia tem uma situação onde as malas se transformam em personagens imaginários, onde eu coloco um cabo de vassoura virado ao contrário. Dentro da mala, aqui, ó. Não sei se dá para mostrar. Aqui, eu não sei. Será que dá? Vou talvez tentar. Mas aí, por exemplo, e a criança brinca com esse, virou um personagem, né? A vassoura vira um personagem. Num outro capítulo, essa mesma mala vira um dançarino. Na verdade, foi colocado alguma coisa. E a criança brinca de dançar com a mala. E a mala tem rodinha, ela já tá dançando. Ah, tá fácil, né? E ela curte isso. E ela abre a mala e coloca dentro da mala também, às vezes, o que ela tem quiser. A mala varal, né? Entre uma mala e outra, né? A parte de onde segura, né? Da mala, tem um fio de varal. E com pregadores, para as crianças brincarem de... Pronto, você já improvisou essa coisa da criança gostar também de brincar com o que o adulto faz. Sim. Isso aqui, esse tipo de atividade, coloca elas nesse universo, né? Sim. Claro. Não é só pegar a vassoura e varrer, porque criança parece que não, mas ela gosta. A vassoura vai virar, com certeza, cavalo de pau. Vai virar cavalo de pau. Às aqui, vezes, ó, tá virando se tem mais de uma vassoura, ela vai pôr no chão e fazer de pular entre os cabos que estão no chão, ou fazer a casinha dela como se fosse só a delimitação, como se fosse uma planta baixa de arquiteto. Eu já vi muita criança, quando tem mais de uma vassoura, ficava fazendo como se fosse uma planta baixa mesmo de casa. Ela entra como se fosse... Não há limite para a criatividade, como se tivesse todas as paredes. Não tem, é imaginária. Não há limite. Gente, eu já vi criança em escola brincando de pular elástico imaginário. Você sabe o que é isso? Tanto que num outro livro que eu tenho pelo Sesc, que chama Quer Jogar, que eu falo de uma brincadeira onde as crianças... que eu observei as crianças num pátio de escola, não tinha elástico, elas não tinham nem dúvida. Elas colocavam elástico, um elástico imaginário. Elas colocavam, e às vezes elas pulavam, duas ficavam segurando o elástico, que não existia, e aí e ficava pulando. Teve uma hora que uma falava assim, errou o quê? Não tinha. Tipo assim, você não pulou muito alto, então você bateu na linha e elas imaginaram, não existia. Elas criavam isso, né? E como é bom. Nem precisava. E a criança, ela gosta, além de criar, de imaginar, ela também gosta de manusear. Sim. Então, o manusear a terra, né? O brincar com a água. E acho que até se der uma planta, né? E a criança é observadora, né? Claro.
E quando eu estou falando muito do brincar em casa, é ter esse espaço de autoria até para locomover as coisas. Por exemplo, por que ela gosta tanto de ficar na sala? A sala é um espaço de receber, né, as visitas, de comunhão, de troca. Então, ela quer fazer parte desse ambiente social, de socialização. Só que o que ela faz? Do jeito dela brincar na sala é tirar, às vezes, a coisa do sofá, fazer cabana, né? E o que eu falo assim, é deixar em alguns momentos, é claro, como é um espaço de uso coletivo, é diferente do quarto dela, né? De uso coletivo, pode combinar de alguns momentos, fazer algumas brincadeiras, depois ajudar a organizar também, é importante esse outro espaço. Então, a criança sempre está querendo fazer parte desse mundo adulto. Por isso que ela quer usar todos os espaços da casa. E o ideal é deixar com que ela use em momentos específicos. Claro. Orientar, né? E se ela sabe, eu acho que a ideia é essa também. Se ela sabe que ela pode brincar em todos os cantos da casa, se ela não pode brincar na sala, ela vai achar um jeito de brincar na lavanderia. Sim. Não é? Eu acho que essa é uma ideia também bem interessante. E não deixar os pais bravos, né? Os pais às vezes ficam bravos porque eles querem dar atenção para os convidados. Aí no final vai todo mundo para a cozinha. Aí a criança também vai brincar na cozinha. E aí fica tudo certinho, porque é só abrir uma mala, colocar um jogo de xícaras ali. Não é verdade? É muito legal. Me fala desses outros livros. Ó, você é autora dos livros Brinquedos do Brasil, Invenções de Muitas Mãos. Você sempre teve esse olhar para os brinquedos? Para o brinquedo, para brincar, para esse espaço de criação. Esse que você acaba de citar, o Brinquedos do Brasil, Invenções de Muitas Mãos, esse é do SESC, Departamento Nacional. Na verdade, foi junto com o livro, foi feita uma exposição. Eu fiz a curadoria para uma mostra de brinquedos do Brasil, que circulou vários estados. E a ideia tanto do livro como da exposição era para a gente poder discutir nas escolas do SESC essa questão do brinquedo artesanal brasileiro, porque uma coisa é o brinquedo industrial, outra coisa é o brinquedo artesanal feito pelo artesão, que ele é muito generoso no sentido que a criança bate o olho, ela sabe mais ou menos como fazer, ele ensina como os processos, né? Diferente de um brinquedo industrial que não foi feito por uma humana, foi feito por uma máquina. Então é interessante. E aí esse foi distribuído pelo SESC, foi circulado vários, mas quando veio a pandemia, acabou ficando na última exposição, onde teve exposição, que foi em Petrópolis, SESC Quitandinha, que é enorme, aquele SESC. E aí ficou como uma exposição permanente lá. Ah, tá. É um livro ele está lá. Está lá. A exposição está lá. Tá, e o livro não se encontra? O livro foi distribuído e tem também disponível para baixar em e-book. Em e-book, pelo SESC. Esse eu tenho até que voltar a colocar, porque estava no site da Caleidoscópio Brincadeira em Arte, que é tá. uma empresa, só que eu transformei a Caleidoscópio Brincadeira em Arte na Drix Clises Editora. Tá bom. Né, para investir mais. Eu continuo com formação, mas eu estou dando prioridade a essa questão de pensar a escrita de livros dedicada ao lúdico, ao sensível, ao espaço do brincar, ao espaço da criação, da presença. E também junto depois com formação de profissionais e principalmente escolas, assim, palestras dedicadas a pais, né? Para discutir essa questão do brincar e tanto quanto profissionais educadores mesmo. Também. E que universo incrível, né? Quando a gente fala do brincar. Não é verdade? Sim, sim. E a gente também pode brincar. Sim. A gente pode brincar com essas crianças, sim. né? É mesmo porque eu acho que o brincar é um espaço de saúde não só para criança, para o adulto também. É, né? Saúde mental, emocional, né? E o livro Quer Jogar, que foi finalista do Prêmio Jabuti, você falou dele aqui? Parabéns. Finalista do prêmio, muito legal. E esse aqui tem tudo para chegar lá também. E foi 2 categorias até, foi paradidático e desenho, que foi olha, que ele tinha ilustração. Muito bom. Tá acabando o nosso programa, tá aqui a indicação do nosso livro de hoje. Gente, mas tem fotos incríveis aqui. E tem até bibliografia para brincar em cada lugar. Tipo assim, para brincar específico para sala, para cozinha. Tem os 7 cantos da casa. Pro banheiro, as brincadeiras de banheiro. Então,
termina shampoo, corta a parte de baixo com tesoura, faz um assoprador de bolha de sabão, por exemplo, o próprio Aqui shampoo que explica, sobrou. né? Aí fala. Aqui Aí, na explica. verdade, dá ideias, porque para desdobrar, né? Porque depois, com as ideias que tem, você vai ver que vai puxando o carretel de. Porque todo mundo brincou. É só, você começa a ver isso aqui, você fala assim, eu fazia Lembrei. isso. Eu fazia aquilo. Lembrei. Aí, Vamos fazer? Aí a minha pergunta, você já compartilhou essa brincadeira com seu filho? Porque muitas vezes os pais fazem altas brincadeiras interessantes, mas não compartilham essas brincadeiras. E a criança, tudo que ela quer é ver os pais compartilhando, né? E às vezes pode parecer simples. Eu já vi um pai falando assim, um filho veio no meu livro, que é jogar bolinha de gude, e eu falei assim, a gente estava falando de bolinha de gude, eu jogava muito bolinha de gude. E o filho de 7 anos falou, pai, que é isso? O pai deu um susto. Ele não se não passa de geração para geração, né? Brinquedos que são milenares, se perde. E a gente acha que é uma bolinha de gude, mas de repente não teve a oportunidade de brincar na rua, não sabe. Para nós é uma bolinha de gude, para a criança não é nada, porque ela não sabe. E muitas vezes a gente não apresenta para a criança a brincadeira, porque acha que a criança não está interessada mais naquilo. Mas se ela não conhece, você não sabe. Não é? Acabou. Acabou. Obrigada. O que você ia falar? Não, tá ótimo. O programa está chegando ao fim. Obrigada. Onde eu encontro o livro? Na Amazon? Na Amazon, tem na Livraria do Luiz, que no site drixclises.com.br tem também onde encontra. Onde encontra. Você está no Instagram? Estou no Instagram, Adriana Clises. Adriana Clises. Underline Clises. E tem Drix Clises Editora. Drix Clises Editora. Adriana Clises. Adriana Underline, aquele tracinho baixo. Clises com K e Y no final, tá? K-L-I-S-Y-S. Isso. Por lá, lógico que eu vou marcar para vocês ali. E a gente consegue o contato da Adriana e você consegue este livro incrível. Você é professor, você é educador, você é pai, né? Pai, mãe. Acho que tá aqui uma boa dica. Obrigada, muito viu, obrigada, Adriana? Samira, adorei. Eu que te agradeço. Obrigada, viu? Sucesso para você. Viu? Muito bom. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo. Até lá.